Boa tarde a todos. Opa. Vou deixar aqui, ó, mais seguro, gente. Tudo bom? Agradeço a todo mundo que aceitou o nosso convite de vir até essa sala aqui, onde a gente tem uma trilha de gente e gestão, né, onde a gente fala sobre pessoas na indústria da construção, sobre o capital humano dessa indústria. E quando a gente fala sobre esse capital humano, a gente precisa fazer um recorte, olhar e entender quem são as pessoas que compõem a força de trabalho da indústria da construção. E acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar, a gente fazer um retrato de como está hoje essa força de trabalho, e aí a gente olhando para toda a nossa cadeia produtiva, né? Tanto nos níveis operacionais, no chão de fábrica, dentro das empresas, nos níveis de gestão, fazer um olhar, porque se a gente quer melhorar, aumentar, a gente precisa conhecer. Então, isso é que a CEBIC vem já há algum tempo fazendo, tentar olhar para dentro do setor, entender como a gente está e entender como é que a gente melhora. Então, primeiro eu queria falar o que eu vim fazer aqui, então eu vim provocar sobre esse assunto e fazer junto com vocês essa reflexão. Eu sou Ana Cláudia, eu atualmente atuo como presidente da Comissão de Responsabilidade Social, né? Esse atualmente já tem um tempinho, né? Acho que já são 7 ou 8 anos que a gente está aí no desafio de alavancar essa agenda sobre toda a perspectiva. A gente não fala só sobre a inclusão de mulheres, a gente fala na Comissão de Responsabilidade Social sobre a preparação das futuras lideranças do setor. Então, a gente tem um projeto que é o CEBIC Jovem, que prepara as futuras lideranças, principalmente nas entidades de classe, né? E isso é uma provocação que eu gosto muito de fazer. Você olha para o jovem e fala assim, você já conhece o sindicato da sua categoria? Não. Você nunca foi lá? Não, sindicato é coisa de velho porque você não está lá, né? Então, se eu não sou parte da mudança, se eu não estou participando desses espaços e ajudando a renovar, aquilo vai continuar como sempre foi. E a tendência é morrer, porque se o jovem não gosta, se o jovem não se identifica, a tendência é que isso não continue. Então, a gente precisa mostrar para os jovens, e aí a gente começa a provocar. Mas vem cá, vocês não são a favor da cultura colaborativa? O importante não é trocar, não é fazer junto, não é cocriar. Essas entidades são os melhores espaços para poder trabalhar de forma cooperativa, para cocriar, para inovar, para juntos trabalhar em prol do setor. Mas tem uma coisinha que eu acho que essa geração não tem tanto e a gente tenta estar... a gente brinca que é a coisa de desenvolver o bichinho do associativismo, e é um pouco do altruísmo. Não é trabalhar só para mim, para a minha carreira e para a minha empresa, é trabalhar também para o outro e trabalhar pelo setor. Então, acho que é isso que a CEBIC vem há muito tempo, e na Comissão de Responsabilidade Social, então, a gente sempre veio, já há uns 7 anos, já desde que eu entrei, com a preocupação da formação das futuras lideranças, com a agenda da diversidade, aí entra o Projeto Mulheres, o Elas Constroem, que vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje. E a gente trabalhou muito a agenda do ético e do compliance, que ainda é uma agenda extremamente importante, né, porque eu acho que o mundo corporativo ele trabalha por ciclos de modismo, né? Cada hora vem uma reengenharia, vem agora a agenda do ESG. E se a gente for olhar tanta coisa que a gente já fez na questão da perspectiva de ambiente, na perspectiva do desenvolvimento de pessoas e de governança. Mas tomara que essas agendas amadureçam, cresçam e que a gente cada vez mais se importe com elas. E a questão da diversidade, eu acho isso bacana, porque isso tudo são movimentos da sociedade. Não é uma coisa que a CEBIC faz sozinha, porque ela acha que é legal, e não é um movimento que aconteceu só lá fora, porque a gente precisa, então, pegar carona. Não, é algo que efetivamente significa uma mudança de comportamento da sociedade. E isso vai acontecer. A questão é olhar, eu quero estar andando na frente dessa agenda, ou eu quero esperar essa agenda ser realidade em todas as empresas, e depois eu vou olhar para dentro e vou ver como é que eu me coloco com relação a isso. E a CEBIC entendeu que ela quer mudar. Ela quer ajudar as empresas e as entidades a mudarem também. Então, o convite de hoje é refletir para que a gente possa alavancar e para que a gente possa mudar. Mas a gente não faz nada sozinho. E desde que a gente começou a conversar sobre essa agenda, né, a gente foi criando conexões, conhecendo pessoas para as quais isso tudo faz sentido.
Tá? Então, a minha ideia não é chamar todo mundo junto, não. Vou chamar uma de cada vez. De repente, eu chamo primeiro a Grácia para dar uma falada e depois subo com todas as outras. Grácia, eu queria que você estivesse aqui comigo agora. Por que eu vou chamar a Grácia primeiro? Porque a Grácia é uma especialista no tema, né? De diversidade, de inclusão, de mulheres no mercado, mulheres na indústria. Ela está em casa dessa vez, ela está em São Paulo, ela trabalha muito junto à Fiesp, aqui em São Paulo, e está à frente de vários movimentos de inclusão de mulheres, de alavancagem dessa agenda. E eu acho que eu vou provocar a Grácia, né? Ela merece uma salva de palmas, porque tudo aquilo que incomoda a gente é muito quanto. Aí a Grácia ajuda a gente a entender. Muito quanto, muito pouco essa participação, mas muito pouco quanto. E quanto tempo a gente leva para chegar lá? A gente não melhora nada que não conhece, então precisamos da Grácia para fazer a gente conhecer. Então, duas importantes contribuições que a Grácia fez e que eu quero que ela conte um pouquinho. A grande primeira é entender, mapear, diagnosticar como é que está essa questão. Grácia, vamos olhar tudo? O que tem de dados disponíveis? E a Grácia fez esse estudo, levantou isso tudo. E uma segunda grande e importante contribuição é que ela, junto com a gente, criou um curso que a gente chamou assim, de letramento sobre a questão da participação da mulher no mercado, porque você tem que olhar a história do trabalho no Brasil, você tem que entender como que a mulher começou a participar, o que aconteceu historicamente, porque, às vezes, tem gente que fala, Aninha, isso é muito legal, mas eu acho que não existe isso, não existe essa coisa da dificuldade da participação. Existe, ela é real, ela é histórica. Então, assim, a gente que conquista estar aqui falando, eu não posso fazer o desfavor de dizer que isso não é real, que isso não existe, né? Enfim, e a gente sabe que existe, a gente sabe que é uma ferida que precisa ser cuidada, tratada. Ninguém está competindo com ninguém, a gente quer apenas criar espaços iguais para mulheres e homens nessa indústria. E a Grácia ajudou a gente a fazer isso. Foi uma jornada de conhecimento que a gente convidou o Brasil todo. E, assim, gente, se inscreveram mais de 100 mulheres, chegaram no final da jornada 40 mulheres. Mas chegaram 40, que a gente conseguiu levar conhecimento e que hoje são multiplicadoras no Brasil todo desse conteúdo, dessa agenda e dessa jornada. Então, conta para a gente um pouquinho aí como é que está isso e como é que foi essa jornada. Bom, então vamos lá. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai sentar? Podemos. Então, tá bom. Eu adoro falar em pé. Eu fiquei mais de 1 hora para conseguir passar para o lado de cá, sentada no táxi, mas tudo bem, né? Assim a gente fica um pouco mais, quase que na mesma direção, então a gente fala olho no olho, é melhor. Como é que a gente chegou, então, nesse projeto? Queria dizer que é uma grande alegria estar aqui, eu estou realmente quase que em casa já, com o pessoal da indústria da construção, né? A gente vem fazendo essa parceria já de um longo tempo e essa parceria tem se fortalecido e, né, caras muito queridas que eu estou vendo aqui, que é muito legal estar aqui com vocês. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. O projeto que a gente desenvolveu foi um grande presente para mim. Eu sou uma pessoa que atuo com essa questão feminina desde muito tempo, né? Eu costumo brincar, e as pessoas riem quando eu falo, eu sou uma senhora idosa, graças a Deus, porque a outra alternativa teria sido muito pior, né? Eu não imagino ter morrido jovem, porque eu acho que tem tanta coisa para eu fazer ainda, então eu sou muito feliz de ter chegado até aqui, podendo contar as coisas que eu fiz. E, dentre as coisas que eu fiz, está atuar na causa feminina, né? E eu tenho feito isso há muito tempo. Então, este projeto ter acontecido o ano passado foi um grande presente. Por quê? Por ver os avanços que vocês estão conquistando, né, na indústria da construção. Quando a gente fez o mapeamento, que foi o primeiro trabalho, né, conhecer para poder atuar. Porque se eu não conheço, né, qualquer caminho serve e nenhum deles leva a lugar nenhum. Então, eu preciso saber em que terreno eu estou pisando para saber exatamente para onde eu quero ir. E a gente teve uma grata surpresa, porque existe, sim, ainda uma pequena participação feminina
na indústria da construção, mas existe uma pequena participação feminina na indústria como um todo. A gente havia feito um mapeamento aqui em São Paulo, na indústria de modo geral, e nós tínhamos um dado que as mulheres são 14% da indústria, em São Paulo. 14% da indústria em São Paulo significa que nós estamos no RH, no jurídico, no marketing, né? E quando a gente chega na indústria da construção, a gente vai ter esse cenário refletido. Mas, quando a gente mapeia remuneração, a gente vê que, em determinados segmentos, as mulheres chegam mais qualificadas, elas demoram para chegar. Mas, quando elas chegam mais qualificadas, elas chegam numa posição em que logo elas vão para as áreas de engenharia, elas vão para setores que, para além desses setores tradicionais que eu coloquei, das mulheres na indústria. Então, elas vão para o canteiro. E um dos projetos que vocês têm que me encantou pela poesia foi o Flores do Canteiro, né? Foi uma grande surpresa pelo nome, pela felicidade da escolha do nome, que é ter mulheres nos canteiros de obra, com essa felicidade da escolha do nome. Então, começou por aí. Bom, mapeamos. E aí, o que nós temos que fazer? Temos que incentivar cada vez mais a participação dessa mulher, né, nessa indústria, que, como toda indústria, é predominantemente masculina, mas temos que incentivar essa participação de forma qualificada. Por que as mulheres não estão na indústria? E por que as mulheres que estão no mercado, de modo geral, têm uma série de barreiras, que é disso que a gente está falando? Então, vamos entender. Como é que a gente se colocou no mercado? Qual é que é essa nossa história? Por que o nosso protagonismo, e a gente foi mastigar as palavras, né? O que é protagonismo, que a gente repete tanto? De onde vem? E é o tema da nossa conversa de hoje aqui, né? Então, como é que a gente conquista esse protagonismo? E foi isso que a gente foi fazendo. A gente foi juntando as pessoas, foi buscando essa história. A gente se coloca no mercado de trabalho de uma forma diferente dos homens. Homens e mulheres, e eu gosto muito de repetir isso, sempre trabalharam juntos. Se vocês pegam a história, né, e quando eu falo a história, eu falo do longo prazo, não daquilo que a gente só tem na memória, mas eu falo do longo prazo, né, daquilo que não está nem nos livros, porque não tinha nem a escrita, né? Mas homens e mulheres sempre estiveram lado a lado, construindo a riqueza do mundo. É impensável a riqueza construída sem homens e mulheres juntos. E aí, por que a gente tem que usufruir do resultado dessa riqueza construída de modos diferentes? Essa é a pergunta que a gente se faz. Porque a nossa inclusão nesse mundo foi feita de maneiras diferentes, né? Houve uma divisão social do trabalho, e aí a gente vai pegar os autores, né, que estudavam isso. A gente pega Rousseau, ele tenta estudar isso lá atrás, também não vem ao caso. Mas a gente pega no século XVIII. Século XVIII na história, gente, é ontem. E a discussão era uma discussão científica, se as mulheres eram seres humanos iguais aos homens, ou se elas eram mais próximas dos animais irracionais. Então, a discussão era assim: nós vamos colocar as nossas mulheres, nossas mães, nossas esposas, nossas filhas, nossas irmãs, lá junto com o nosso rebanho, o nosso gado, ou elas são mais próximas de nós? Era uma discussão científica. Eu não estou brincando, está nos livros. Então, vocês imaginem as barreiras que se perpetuam até hoje, porque século XVIII é ontem. E aí a gente fala, não tem barreira. As mulheres já conquistaram os seus lugares.
para que a gente ainda tem que ficar discutindo isso? Mito. Porque a nossa inclusão, né, no mundo moderno, ela se dá na Revolução Industrial, e ela é uma inclusão subalterna. Por que ela é subalterna? Porque quando essa divisão social do trabalho se deu, o homem ficou com a função pública. Homens e mulheres sempre trabalharam juntos para construir a riqueza. Lembra que eu falei? Só que quem ia vender o produto? Era o homem. A mulher ficava fazendo o quê? Cuidando da casa, cuidando da reprodução da vida, cuidando dos filhos. Então, o que hoje a gente chama de economia do cuidado, né, que tem um nome bonito, sempre ficou a cargo da mulher. E quando a gente foi para o mercado, seja na Revolução Industrial, seja na guerra, que os homens foram para a guerra, as mulheres foram para o mercado. A gente não conseguiu negociar com os nossos parceiros o que é que a gente ia fazer com essa parte da vida. Então, a gente continuou com a responsabilidade de cuidar, de reproduzir a vida, de cuidar da família, de cuidar dos filhos. Então, existe uma face pública, que é dos homens, e uma face privada, né, aquela que fica lá dentro de casa, que é a responsabilidade da mulher. Isso impacta quando a gente vem para o mercado. E foi isso que a gente fez. Eu não vou me alongar, porque eu não vou fazer o curso inteiro aqui, não é disso que se trata, mas o curso foi isso. Dar um pouco dessa noção histórica para que a gente possa, quando a gente chega nos ambientes, a gente conversar com os nossos pares, porque a gente não quer nós contra eles, a gente quer estar junto com os homens. A gente não quer mais ouvir, atrás de um grande homem tem sempre uma grande... A gente quer ficar atrás, a gente quer ir junto. Porque a gente sabe que os nossos saberes são complementares, né? Que os nossos olhares são complementares, que se a gente for junto, a gente vai mais longe. Então, foi isso que a gente fez, a gente formou essas mulheres e a gente tem projetos para continuar essa formação para 2024. E, desculpa se eu me alonguei, mas eu precisava contar um pouco dessa história, porque é um jeito da gente ter vocês, homens, como nossos aliados para romper essas barreiras. Muito obrigada. Muito bom, Grácia. E olha que nós nem ensaiamos muito bem esse nosso bate-papo, né? Mas eu acho que faz muito sentido a gente entender o contexto, entender o problema. E aí a gente agora vai chamar algumas pessoas que eu acho tão legal, que a gente vem conversando algumas vezes e amadurecendo o nosso posicionamento, o que a gente pensa, o que a gente vem fazendo e onde podemos chegar juntas. Então, são parceiras, mulheres que hoje lideram, mulheres que hoje têm uma posição de destaque em suas áreas de atuação e que estão dispostas a ajudar outras mulheres a crescerem e a subirem também na sua jornada profissional, né? Então, é aquela história, uma sobe e puxa a outra, né? Então, a mulherada que vai puxar a gente, que vai ajudar isso aí, está sentadinha aqui e agora a gente vai convidar para se juntar a nós. Queria te chamar, Patrícia, por favor, Patrícia Sirquis, é presidente do Conselho de Urbanismo e Arquitetura do CAU Brasil. Obrigada, Patrícia, por estar conosco. A Poliana Kruger, que é assessora de presidência do Conselho Federal de Engenharia do CONFEA, Distrito Federal. Poliana, obrigada por estar entre nós também. A Cristiane Marion, consultora de mulheres da UONCE delas. Vocês vão conhecer um pouquinho o que é a UONCE, muito bacana o trabalho. E a nossa querida... E aí eu preciso, antes de chamar a próxima mulher que vai se juntar a nós, eu preciso explicar assim, dentro da Comissão de Responsabilidade Social e de todas as comissões da CEBIC, são tantos projetos que a gente tem sempre uma mulher liderando. Tem mais cadeira, não? Não, você não tem, eu desço. E eu quero dar uma sobe e puxa a outra. Gente... Eu sou de humanas, hein? Mas ó, todo mundo aqui, estou num evento de engenharia, fiz as contas toda errada com as cadeirinhas e não rolou.
Mas vamos lá. Então, dentro das comissões da CEBIC, tem sempre uma pessoa liderando, porque são vários projetos e várias iniciativas. E, assim, a gente teve a grata alegria, porque quando ela se tornou a primeira presidente mulher de um sindicato da indústria da construção civil, era só ela, né, Elissandra Cândido? Por favor, venha para cá, se junte a nós. E agora, graças a Deus, temos outras tantas presidentes aqui, presidentes de Sinduscons de todo o Brasil. Obrigada a vocês todas pela participação. Graças a Deus, a gente tem visto esse movimento da mulher querendo conquistar e querendo estar nesses espaços cada vez maior. Cláudia, obrigada, queridona, pela grande ajuda. Você ainda tem uma coisa, CRS, né? Obrigada, querida. Eu vou passar agora o microfone na ordem em que eu convidei, e essas mulheres vão se apresentar rapidamente para vocês, vão contar um pouquinho o que são, né, o que vem fazendo para ajudar a alavancar essa agenda, e já antecipo a vocês que a gente, como não está satisfeita, a gente tem surpresa para o que está nascendo desses encontros, nascendo uma criação de uma grande rede que tem o objetivo de articular todas as iniciativas a nível Brasil que querem fazer a inclusão de mulheres na nossa indústria. Patrícia, tem um microfone aí. Começa contando um pouquinho, então, da sua história, de quem é você e o que vem fazendo e o que você tem visto. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Eu, Patrícia, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, estou aqui, a convite, queria agradecer a Ana Cláudia, essas mulheres maravilhosas, né? Já fiquei fascinada com a tua história, tá? Mas eu queria dizer para vocês que quando nós, arquitetos, saímos do CONF, a CREA, nós demos um desfalque feminino lá no CONF. Porque arquitetas são mais de 60% representam no Brasil hoje. Então, é muito significativo. Eu tenho certeza que o CONF ficou menos alegre, menos florido, né? Menos florido. Porém, quando começou o Conselho, né, há cerca de um pouco mais de 10 anos atrás, quem que se interessou por aquele novo Conselho? Foram os homens, porque eles eram acostumados a lidar com esse lado político, né, que não deixa de ser uma política, envolve profissional, mas não deixa de ser uma política. E aí alguém chegou e disse, não, mas para montar uma chapa, a gente tem que dar aqui um pouco de... Vamos misturar, vamos chamar por idades diferentes, vamos chamar algumas mulheres, mas elas ainda eram minoria. Então, era uma diferença entre o que nós tínhamos, né, os arquitetos, as arquitetas, e o que estava representado no seu conselho. Isso foi mudando, foi evoluindo. Aí umas colegas tiveram uma ideia. Vamos fazer uma chapa só de mulheres para dar uma balanceada? E realmente elas conseguiram dar uma equilibrada. Não, eu não fazia parte dessa chapa, eu era da chapa mista. Mas aí eu fui galgando os espaços, né? Eu que venho de uma família bem atípica, porque eu sou filha de engenheiros, tanto a mãe quanto o pai são engenheiros, né? Minha mãe é a primeira engenheira registrada no CREA de Santa Catarina. Então, eu já venho de um ambiente familiar onde pai e mãe, os dois saíam para trabalhar juntos, voltavam juntos. É claro que depois ela seguia trabalhando, né? Porque ela tinha os seus afazeres domésticos, né? Porém, era um ambiente diferenciado. Então, viver nesse ambiente corporativo, para mim, já era muito natural. Então, subir no conselho, vamos dizer, subir entre aspas, é com delicadeza, é com jeito, com uma diferença de olhar, entender que aquilo realmente nós temos que trabalhar com a cooperação e não com a competição. Né? Então, isso tudo a gente vai passando para os pares e tu passa a ser respeitado pelos pares, sejam eles mulheres ou homens, porque a gente está plantando um futuro melhor para todos. Então, eu assumi o Conselho de Arquitetura e Urbanismo agora em janeiro. Essa aproximação com a CEBIC ela está sendo maravilhosa, né? E aqui estou muito ansiosa com a surpresa, tá? Porque o que a gente quer é construir laços, construir parcerias, aproximar as pessoas dos seus conselhos, das suas entidades, porque nós estamos aqui para vocês, né? Nós estamos todos, os conselheiros, é um trabalho honorífico, né? Então, esse é um trabalho de músculo, né? A gente precisa realmente entender que vai abrir um espaço na vida, né? E aí, quando eu resolvi assumir, a minha filha, que também é arquiteta, ela falou assim, tem certeza, mãe? Eu disse, por quê? Porque você não sabe fazer nada mais ou menos, você vai lá e se joga de cabeça. É que eu não consigo conceber nada que as pessoas não possam se jogar de cabeça. A gente tem que fazer bem feito. Isso independe de ser homem ou mulher, tem que fazer com paixão. E a paixão que nos move por fazer mais e melhor. Então, seja homens ou mulheres, vamos trabalhar com cooperação, esquecer a competição, que ela não existe, darmos as mãos para um futuro melhor.
Obrigada. Muito bom, muito bom. Poliana, a gente olhando para o CREA, a coisa nos números não nos favorecem tanto. A gente não está tão feliz ainda, né? Conta para a gente um pouquinho. Vamos lá, né? Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Quero agradecer o convite, né, por estar aqui participando e a união de todas aqui, né? Agora o CREA e a arquitetura, o CAU juntos, né? É isso que eu falo, a união faz a força, né? Eu sou engenheira civil, também a minha formação é de ciências aplicadas, com ênfase em matemática. E como que eu falo, né? O Programa Mulher, que hoje estamos à frente, eu sou assessora hoje da presidência do Confea, surgiu em 2018, que foi implantado. Lá em 2018, estávamos com 11,7% de mulheres ativas dentro do CREA, dentro do Confea nacional, né? E hoje, né, em 2024, depois do Programa Mulher, estamos com 25%. Isso foi através do Programa Mulher. Estamos com 1.126.000 profissionais ativos e 226 mil mulheres ativas. Então, olha como o programa está crescendo. Estamos em todos os estados, estamos fazendo ações. Tem o Comitê Gestor Nacional, que tem o braço, né, para dar assistência a todos os CREAs. Então, e onde que veio? Nasceu de um homem, do presidente Joel Krieger, que ele implantou em 2018. Ele viu a necessidade, porque ele viu que ali estava faltando mulher. Cadê a participação das mulheres? Dava para contar nos dedos as conselheiras. A Carmen, infelizmente, o voo dela atrasou, ela estaria aqui, né, a nossa conselheira federal. Não tinha conselheira, era uma. Hoje já estamos, né, com 2 presidentes, estamos com 8 presidentes de CREA, né? Então, está cada vez aumentando. E é isso, o grande objetivo nosso é atingir, sabe, mulheres dentro do sistema e também sair, né, de dentro para fora, a engenharia cuidando da gente. E é por isso que a gente quer fazer essa parceria, né, para toda a sociedade. Muito bom, Poliana. Vocês viram que a gente foi escolhendo os parceiros a dedo, né? A gente veio primeiro com a Patrícia, que já tem historicamente uma participação maior das mulheres, mas viveu um processo de ter que incentivar essas mulheres para que elas estivessem na liderança. E o CREA também, com o sucesso do projeto Elas, né? Que foi galgando e conquistando efetivamente mais participação. E aí a gente conhece a Crica, né, Crica, que é uma mulher também e que trabalha para ajudar as mulheres a desenvolverem habilidades de liderança, né, para que efetivamente, porque a gente já entendeu, gente, que não adianta se a gente ficar aqui estimulando. É muito importante a gente ter cursos de formação de pedreira, de carpinteira, enfim, que a gente tenha as mulheres aonde elas quiserem estar. Elas podem estar nas obras, elas podem estar nos níveis administrativos, mas a gente já entendeu que quando a gente desenvolve mulheres líderes para que elas ocupem espaços de liderança, esse processo ele se acelera. Ela naturalmente, ela começa a se preocupar, a trazer mais mulheres e a puxar mais mulheres, né? Então, Crica, conta um pouquinho, assim, você que já esteve junto com a gente na Arena de Conteúdo anteontem, e foi muito legal, porque a Crica ali falou muito para as meninas, para jovens mulheres, e que a gente percebe as engenheiras recém-formadas chegam nos canteiros, chegam nas empresas e têm uma enorme dificuldade de se posicionar, de lidar com os desafios do mundo corporativo. A gente ouviu muito isso ali, né? E a Crica tem um trabalho de desenvolver, né, essas atitudes e essas habilidades de liderança que ajudam nessa jornada pelo mundo corporativo. Conta para a gente um pouquinho, Crica. Exatamente. A gente tem um comportamento diferenciado, né? No ano passado, eu vi um dado
do Idados, ele levantou um estudo falando que mulheres na construção civil ganham até 20% menos do que os homens. E aí pode ser que você seja essa mulher ou conhece alguma mulher que é essa mulher, que ela já fez mais um curso técnico, ela já vai fazer uma pós-graduação e ainda assim ela não consegue ocupar um lugar de fato dentro da construção civil. Independente se ela é como autônoma ou CLT. E aí, esse dado me assustou bastante quando eu vi, e eu fui entender por que essas mulheres ganham menos. E o que eu vou falar hoje pode ser um pouco assustador, é isso que eu aplico, é isso que eu estudo há mais de 10 anos. Mas nós aceitamos menos, eu falo nós, porque eu já fui a empreendedora que cobrava R$2.000 um projeto, porque nós não temos um alicerce bem ancorado, que é a nossa autoconfiança. Então, por que é importante a gente falar isso? Em 2016, eu tinha um grande desejo de atuar com obras. Eu era estagiária, e aí eu queria atuar com obras. Eu perdi uma vaga de estágio na obra para o meu namoradinho da escola, mesmo sendo mais qualificada que ele. E naquele momento, aquela porta se fechou, e eu falei, bom, se eu quiser atuar na construção civil, atuar com obras, eu preciso ter meus próprios clientes. E aí comecei a jornada de empreender. E eu comecei a empreender, estudar tudo sobre marketing, vendas, fazer mais um curso, mais um curso, mais um curso. E eu não conseguia cobrar mais pelo meu trabalho. Eu fui começando a pesquisar um motivo pelo qual isso não acontecia. E eu descobri que eu tinha um alicerce muito fraco. Um alicerce muito fraco. Nós, mulheres, todas nós aqui, homens também, mas mulheres é mais impactante, nós viemos de uma geração de mulheres fortes. Nossas mães são fortes. Pensem na mãe de vocês, na avó de vocês. Então, nós carregamos o que eu chamo de uma ferida de rejeição, que é pessoal e coletiva. Todas nós temos. E aí eu vou falar alguns sintomas dessa mulher que ela é machucada, que ela é ferida. E homens também podem se identificar. Uma mulher que ela não sabe seu valor, que ela não tem um alicerce, ela é uma mulher que não sabe cobrar. Ela é uma mulher que agrada a todo mundo, vive correndo com a agenda cheia, mas ela não consegue falar não. Ela é uma mulher que ela faz mais um curso, mais um curso, mais um curso, mas ela não consegue cobrar mais ou evoluir na carreira. Ela é uma mulher que está sempre cansada, a agenda está sempre cheia, ela não tem tempo para ela. Quem já se identificou com um ou mais, não precisa nem levantar a mão. Quem já se identificou? Então, nós andamos pela nossa vida, nossa jornada, e às vezes a gente coloca nosso trabalho, a gente vai falar de protagonismo feminino, coloca nosso trabalho como um pedestal e algo que a gente corre muito atrás para conquistar, como algo que a gente quer esconder, que a gente não consegue lidar. E aí tem outros comportamentos, comer muito, ter muita dívida, eu preciso do carro do ano, eu preciso de outro apartamento, eu preciso daquela roupa, porque todo mundo alcança o sucesso. Eu olho para as minhas amigas na rede social, todo mundo já alcançou o sucesso e eu não. Quem se identificou? Não precisa nem levantar a mão, mas a gente se identifica. Eu também era essa mulher. E eu trouxe até uma imagem para vocês disso. Vamos ver se eu consigo passar aqui, para vocês identificarem isso. Agora foi. Acho que não vai, mas eu queria até ter trago uma imagem disso. Então, eu atuo com liderança... Você consegue... É esse aqui? Ah, ok. Isso. Qual que é esse aqui? Ótimo. Ok. Então, para a gente crescer, realmente viver o protagonismo, a gente precisa entender essas dinâmicas que as mulheres têm. Tá? Entender essas dinâmicas, porque às vezes a gente se confunde com o nosso próprio trabalho. A gente não consegue definir quem nós somos e quem nós estamos na nossa carreira, o que nós fizemos. Então, é muito importante a gente ter essa investigação
e tratar de tudo isso que a gente carrega, de precisar ser forte o tempo inteiro, dar conta, porque, de fato, a gente não precisa dar conta de tudo o tempo inteiro. Então, desde 2016, quando eu comecei a atuar, depois que eu recebi, se não, em 2019, eu abri minha primeira empresa de engenharia para mulheres. Então, ela incluía mulheres no canteiro de obras. Então, eu quero que vocês olhem essa imagem. Essa imagem é de uma menina num corpo de adulta, porque ela ainda não sabia o valor dela. Era ainda que cobrava R$2.000 por um projeto, mas não fechava com cliente nenhum. Que atendia cliente no final de semana, falava assim para o chefe, falava assim para todo mundo. E a gente só consegue alcançar o que a gente chama de sucesso, que não é isso aqui, não é essa roupa, não é essa maquiagem, não é isso aqui. A gente só consegue alcançar o nosso protagonismo quando a gente entende quem a gente é e aonde a gente quer chegar. Então, é muito importante que a gente tenha esse trabalho, é isso que a gente faz dentro da ONCE hoje, é treinar líderes. Mas, antes de formar líderes, que sabem onde quer chegar, que é o passo 2 e 3, é, de fato, uma mulher saber quem ela é. E a gente resgatar a essência. Porque nós, mulheres, eu gosto de comparar com um apartamento em reforma. Vocês já viram apartamento em reforma? Tem uma parede já tortinha, um piso sobre piso, você vai quebrar, já tem 3 pisos embaixo. Então, nós somos um apartamento em reforma. E existe um projeto original para a gente, que só tem uma pessoa que sabe, quem nos criou. Então, esse projeto, quanto mais a gente se aproxima desse projeto original, a gente consegue, de fato, crescer e se desenvolver dentro da profissão. Tá? Depois, é a gente entender o nosso alvo, que é a nossa visão clara de futuro, e é importante, de novo, a gente não comparar a rede social de ninguém. Eu gosto de contar uma história. Outro dia, eu fui para Florianópolis, no Constru Summit. Fui de avião, na volta eu perdi o voo. Eu falei, gente, não comparem a vida de vocês com a rede social de ninguém, porque na ida postei foto linda, maravilhosa no evento, na volta perdi o voo. Aí liguei para Maria, compra passagem, R$3.000. Falei, pode deixar, vou de ônibus. A volta eu não postei. Só teve um recorte da minha vida perfeita, linda, maravilhosa, maquiada no evento, mas o busão, 12 horas até São Paulo, ninguém mostrou. Eu não mostrei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que, quando a gente encontra quem a gente é, nosso alicerce, é muito difícil alguém te pagar R$2.000 e você aceitar trabalhar. É muito difícil um cliente te chamar no final de semana, te chamar de tudo e você não se posicionar, porque você sabe o seu valor. E depois, relacionamentos. Então, quem potencializa o seu resultado? Quem aqui é empreendedora? Levanta a mão só para eu entender. Ah, bastante, bastante. Quem aqui é CLT? Tá. Então, os relacionamentos, eles potencializam o nosso resultado. Quando eu comecei a empreender, era eu, meu computador e uma mesinha dentro do meu quarto. Eu não saía para nada, eu não entendia por que eu não crescia. E aí eu descobri que os relacionamentos, eles potencializam o nosso resultado, tá? E aí tem um QR Code aqui. Isso aqui é de um evento que a gente vai fazer no sábado, inclusive, se chama Imersão Empresária da Construção Civil, para quem atua. Então, a gente traz essa metodologia toda dentro desse evento. Então, são esses 3 passos. E importantíssimo falar também, e eu adorei que hoje tem muitos homens aqui também assistindo esse papo, e dar parabéns para vocês, de estarem aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre o universo feminino, como a gente atua, quais dinâmicas que a gente tem, porque elas são diferentes. Eu sou uma estudadora profunda da dinâmica da mentalidade do homem também. Eu costumo falar que mulheres são um sistema operacional Linux e homens são um sistema operacional Microsoft. São 2 coisas totalmente diferentes. E eu amo essa diferença. Então, quando vocês vêm aqui aprender como que é a nossa dinâmica, vocês também se tornam homens melhores, líderes melhores. Então, parabéns também. Muito bom. Obrigada, Krika. Eu acho que tem naturalmente uma complementariedade no que cada uma traz de experiência e
aqui de vida, e queria destacar, eu acho assim, muito importante, quem vive em entidade, né, quem vive o associatismo de uma maneira intensa, como eu vivi a minha carreira inteira, e aprendi isso com meu pai, entende o que ela falou dos relacionamentos. Isso é uma potência, você está fazendo parte dessas redes, porque enquanto a gente fica ou ali no meu escritório, eu e o meu computador, eu e a minha equipe, se eu não levanto o rosto e olho para fora para aprender com os outros, para poder crescer com os outros, o processo é muito mais lento, né? E às vezes a gente acha que a gente não tem tempo para nada, né? Não tenho tempo para nada, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer tudo. Mas eu sou um pouco. A minha filha está sentada ali, ela é minha sócia, e ela me olhou várias vezes com várias características que você falou aí, né? Mas assim, e eu acho que a gente tem, por mais que a gente vá enfrentando e superando algumas dessas questões, tem outras que a gente ainda precisa melhorar. Mas o que eu acho importante é isso, gente, network é tudo, se relacionar é tudo. Estar nos eventos é muito importante, porque você aprende com a experiência do outro, você se conecta com o outro que, de repente, tem a solução para a sua dor, né? E você começa a fazer junto. Né? E se tem uma coisa, que foi uma palavra que eu ouvi, mês de março, quem não foi a 500 milhões de eventos sobre mulheres, né? Mês de março é o mês das mulheres, mas teve uma coisa que eu ouvi que foi muito importante, assim, que sozinhas nós podemos até nos tornar invisíveis, mas juntas nós somos invencíveis. Então, a gente precisa entender isso, que isso é muito verdade, porque se os homens naturalmente são muito mais unidos, muito mais parceiros, nem conhece o outro perguntou uma coisa, ele responde o que ele quer ouvir. A gente aqui não, a gente já está apontando, já está fazendo, já está... Mas, assim, isso é muito verdade, a gente precisa se unir, porque a gente realmente vai conseguir chegar muito mais rápido onde a gente quer. Mas, passando a palavra para a Elisandra, que esteve coordenando esse projeto, né, Elisandra, dentro da nossa querida CRS, da Comissão de Responsabilidade Social, e que é um exemplo vivo de um processo de transformação. Eu tenho tanto orgulho de você, de ver a pessoa que você chegou, né, e do hoje, o posicionamento, a história, como você traz isso tudo, que eu queria que você compartilhasse com todo mundo isso. Uau! Você sempre me emocionando, né? Eu sou Elisandra Cândido, eu sou CEO de uma empresa de construção civil. Vamos fazer 20 anos esse ano. Comecei a minha carreira... Vou contar essa história depois. Mas, enfim, primeiro eu queria falar uma coisa. Eu frequento o ENIC há uns 15 anos, mais ou menos. E vocês não têm ideia do que é estar aqui. Sentada aqui, porque eu me emociono, porque nesses 15 anos eu estar aqui é a realização dessa conquista, desse posicionamento feminino. Porque eu vinha para o ENIC, eu falei hoje para o FEICOM, sempre participei das feiras, e como diretora do sindicato, participava aí sentada, cheia de bolsa também das feiras. E estar aqui sentada é um orgulho. E essa mulher aqui sempre foi muita inspiração para mim. O pai dela era muita inspiração para mim. E hoje, vocês não têm ideia do que é estar sentada aqui. Mas vamos lá, respirando fundo, né? Eu vou projetar, a Crisane vai botar aqui para me apresentar. Vamos lá, desafios. Então, aqui está falando um pouquinho de mim, né? Eu sou Elisandra. E aí, durante a minha trajetória como diretora do Sinduscom, eu venho assumindo uma presidência como primeira mulher associada à CEBIC, a nível nacional. Eu assumo uma presidência de um sindicato, vocês todas falaram aí, né, predominantemente masculino, e eu não tenho formação de engenharia, de arquitetura. Olha só que conexão é essa. Olha que conexão, né? Engenharia, arquitetura, e eu venho com a formação de humanas. E aí as pessoas falam assim, mas como assim? Você não sabe, você não é engenheira e é presidente de um sindicato da construção civil? Eu falei, eu não preciso saber fazer um traço, mas eu preciso saber lidar com quem sabe fazer um traço.
Então, nesse contexto, eu venho atuando na direção do Sinduscom. Quero agradecer hoje muito a presença dos nossos ilustres diretores. Eu queria uma salva de palmas para esses homens maravilhosos que vieram, e junto com o meu esposo também, que está sentado na plateia. Então, como Elisandra Cândido, CEO, venho assim contar uma história de muita superação. Grácia, eu tenho um prazer também de dizer que eu sou a Elisandra antes e depois do projeto Elas Constroem, porque a gente teve todo esse letramento que nos fez se transformar. Eu me transformei como uma pessoa melhor. Pode ter certeza que ninguém se transforma para não ser uma pessoa melhor. E o letramento me trouxe muitas reflexões, muitos posicionamentos. Eu venho de uma família simples, humilde. Vou contar de novo essa história para quem já ouviu, mas eu tinha um sonho quando criança. O meu sonho era ter uma casa de chão. Casa de chão, naquela época, era quem tinha casa de piso. Porque eu morava numa casa que era o quintal de barro. E aí o primeiro bloco de barro que eu vi na vida era de um quichute que a gente ia para a escola e ele secava embaixo da carteira e ficava aqueles bloquinhos ali de barro. Então, aquilo ali era o primeiro bloco que eu tenho aí de obras, né? Então, venho de uma trajetória fui trabalhar em lojas de materiais de construção. Então, venho seguindo essa essência no segmento da construção civil desde pequena. E aí, quando criança, eu queria ter uma casa de chão, porque, me perdoem aí o pessoal da sustentabilidade, eu era apaixonada. Para mim, uma pessoa rica era aquela que lavava a calçada. Que lavava ali, ficava lavando quintal, lavando calçada. Aquilo, para mim, era referência de uma família rica. E aí era o meu desejo de ter uma casa de chão. Então, trabalhei para ter uma casa de chão. E aí, Deus falou assim, olha, seu propósito está atendido, te casei, Deus me abençoou com um marido que gosta de lavar o quintal. Então eu entendi que eu não podia parar ali. Então, eu falei assim, eu tenho que continuar. E aí, estou tocando o Sinduscom com muitos desafios, né? com vários desafios que a gente vai enfrentando. Tive dificuldades, sim, durante toda a minha trajetória. Eu me formei em nível superior aos 45 anos de idade. Então, tinha a rejeição. Quando eu vinha para os eventos, eu vinha atuando, a gente tinha pessoas que pegavam na sua roupa e falavam, você vai assim? Homens que, às vezes, te olham de forma diferente, não te respeitam. E aí a gente tem que aprender a se posicionar. E aí eu tenho uma atuação aí junto ao Sinduscom, eu não sei se é nesse momento que a gente vai estar falando, se agora é a sua apresentação, mas eu tenho algumas ações que a gente tem feito enquanto entidade, estamos aprendendo e estou também atuando firmemente na liderança feminina. Semana passada, a gente fez um evento do Elas Constrói, lá no Sul Fluminense, e a gente está com uma meta de trazer, sim, as mulheres para a liderança feminina na construção civil. Porque, como vocês todas já mencionaram, todos esses números, essas mulheres que já têm todas essas competências, elas precisam vir inspirar outras mulheres a continuar. E eu estou fazendo esse meu trabalho, chamo ele como gotinhas de beija-flor. Se eu conseguir transformar a vida de uma mulher, a gente já sai no lucro, né? Então, o meu posicionamento é esse. Sou uma pessoa muito, muito feliz. Tenho garra mesmo. Hoje eu cheguei aqui, o pessoal falou assim, mas você veio de salto? Eu falei assim, eu já andei muito nessa feira de tênis. Hoje eu vim para prestigiar o evento, a qual eu sou palestrante, entendeu? Então, gente, essa sou eu, e a gente vai seguindo aí, depois qualquer coisa eu volto os slides. Ok.
A Elisandra sempre nos inspira, porque realmente ela traz, né, desde o início da vida dela, todos os desafios, todas as dificuldades que foram enfrentadas. A gente sabe também que quando a gente trabalha numa empresa de engenharia, a gente não é engenheira, também a gente tem teoricamente, menos credibilidade, ou um valor menor. Você é de área de humanas, você é de uma área meio, não é de uma área fim. Em qualquer segmento, gente, as áreas fim são sempre mais importantes dentro da empresa, recebem as maiores verbas, têm maiores oportunidades de crescimento. Então, quando você vem de uma área meio, o desafio é ainda maior. Mas também você traz competências, habilidades que podem ser fundamentais e determinantes no seu crescimento, no seu desenvolvimento profissional, né? Então, acho que é um pouco dessa mistura que a gente vem conversando, que a gente vem se provocando, e de tudo que aquelas 40 mulheres que chegaram até o final da jornada compartilharam conosco, e a gente percebe que quando você dá luz, né, quando você ilumina para essa mulher um pouquinho da história e ela olha para a própria história e reconhece uma série de dificuldades que ela teve, porque eu também não via. Era normal, eu vi no ENIC, só tinha homem que subia. Hoje, toda e qualquer foto que eu recebo da CEBIC, aquilo me incomoda, porque aquilo não pode ser mais normal, né? E aí, Renato, olha só, mas tem muito homem nesse painel. Como é que não tem nenhuma mulher? Porque agora a gente precisa agir assim. Porque a coisa está tão distante, está tão diferente, que a gente precisa estar vigiando para não deixar que isso seja normal. E eu acho que é um pouco dessa insatisfação, inquietação que essas mulheres têm de comum e que nos aproximou, e que a gente hoje, né, a Grácia como consultora, a gente teve uma reunião, nós todas conversamos, pensando um pouco para minimamente estruturar esse painel, e a gente hoje vai, assim que acabar esse papo aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho, todas foram convidadas para trabalhar um pouquinho, de pensar. E quem quiser estar com a gente está convidado, né? Porque é isso, se você é da construção civil, em qualquer estado que você esteja, se essa agenda é uma agenda que fala alto para você, que requer a sua atenção e que você quer se dedicar, você está mais do que convidado a trabalhar junto conosco no projeto Elas Constrói, né? Eu vou deixar aqui no final o e-mail da CEBIC, o social@cebic.org.br, para que vocês possam mandar para a gente, se conectar. A maioria dos nossos encontros são online, então não tem essa história, não tenho tempo, não tenho dinheiro para pegar avião. Às vezes a gente tem a graça, né, e a alegria de se encontrar presencialmente, mas a gente tenta fazer tudo no ambiente virtual. E o que a gente quer criar hoje aqui é uma rede. Exatamente, criar uma rede de entidades e de organizações sociais e de empresas e de profissionais e de empreendedoras que assumem junto conosco o compromisso de alavancar essa agenda. E a Grácia vai trazer uma metodologia para nós, né, de instalar essa rede. Eu acho que a grande novidade que a gente traz aqui nesse painel, como uma primeira entrega de todas as discussões que a gente veio tendo durante esse ENIC, de todo esse amadurecimento, é a criação dessa rede que está aberta a todos. A gente já entendeu que juntas somos realmente mais fortes, né? Grácia, eu vou deixar agora você para falar por último, e de repente você pode contar um pouquinho do que a gente pensa para poder o pessoal não ir embora com tanta curiosidade, quem inclusive tiver problema de agenda. Mas eu queria que a gente fizesse uma rodada de finalização do nosso papo aqui, porque essa é uma agenda que requer muita atenção nossa e vai ser durante muito tempo para a gente avançar nela. Como é que, na perspectiva de vocês, a gente já se apresentou, já falou um pouquinho dos números, né? E, além de criar uma rede, ou ao criar uma rede, ou cada um de nós, nas nossas vidas diárias, nas nossas atuações diárias, como que, na visão de vocês, a gente pode efetivamente contribuir para alavancar essa agenda e para trazer cada vez mais gente para o nosso lado. Então, vou começar ouvindo a Patrícia, vou pular a Grácia, tá, Patrícia? Que através do CAU, né, você acredita que pode ser construído
para a gente poder alavancar. Depois vamos escutar um pouquinho o CREA, Crica falando um pouquinho, Elissandra falando um pouquinho, de repente, do que ela já vem fazendo para aumentar. E aí a gente fecha aí falando um pouquinho do desafio dessa rede, de como é que a gente potencializa. Ok? Ok. Bom, eu entendo que nós temos que inspirar, né? E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, não deixa de ser inspirar. E aí trazer um pouco do que cada um sabe fazer melhor, né? Então, aqui a gente tem uma rede colaborativa. O que nós podemos fazer a partir do Conselho? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tendo 60%, né, dos seus profissionais mulheres, nós temos que trazer primeiro essas mulheres para a discussão, porque muitas estão preocupadas com suas carreiras, estão preocupadas com suas casas, estão preocupadas com as suas famílias, com o dia de amanhã. Então, como podemos inspirá-las para trazer para uma mesa de discussão com assuntos que lhes interessam, como elas podem se expressar através daquilo. Então, dentro desse modelo nichado que nós temos, cada uma tem a contribuir um pouco dentro da sua área de interesse. E a área de interesse, ela pode ser até o seu hobby, por que não? Hoje nós temos que ter vamos dizer assim, multi-ação, né, dentro de todos os setores. E penso que podemos, sim, entrar numa rede colaborativa, tendo reuniões, talvez, de uma forma virtual, para envolver todos os estados. Nós temos unidades em todos os estados da federação, inclusive estados com pouca representatividade de arquitetos, e justamente trazer o regionalismo para o debate. É muito diferente. Nós moramos num país continental. Eu que moro no Sul, em Santa Catarina, converso com pessoas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, são realidades muito diferentes. Então, justamente fazer uma rede que envolva todas as regiões, colocando na mesa as peculiaridades, colocando na mesa todas as suas inspirações, para que possamos alavancar um amanhã melhor. Eu acho muito importante o que você falou, Patrícia, da questão do quanto esse país é grande e como as realidades regionais são diferentes, né? E quando a gente fez essa primeira rodada na CEBIC, a gente convidou mulheres de todo o Brasil e a gente teve representantes das 5 regiões. Essas mulheres que terminaram, agora vão viver, em 2024, um processo de mentoria. Ah, Ana, mas mentoria de quê? De carreira? Eu não vou olhar para a carreira daquela mulher, mas a mentoria dela ser um agente multiplicador local da agenda de participação da mulher na indústria da construção. Então, aquelas 40 mulheres que foram até o final da jornada do ano passado são convidadas nossas. Não significam que as 40 vão estar hoje num momento de carreira que vão poder se dedicar, que vão poder se participar, mas a gente quer quem realmente possa, né? E acho que isso é um desafio, olhar para as questões regionais. Eu acho que isso é muito bacana e muito importante. E o CREA tem essa capitalidade também, né, Poliana? Como é que é isso, o projeto Elas? O que a gente já aprende com vocês? Foi muito diferente pelos estados afora? Foi linear? Que estado que se é que você pode falar isso para a gente, né? Que, de repente, aderiu melhor? Como é que foi isso? Também. Primeiro, eu quero aqui agradecer à nossa conselheira federal, a Carmen, né, que chegou aqui. Seja bem-vinda, Carmen. Que também faz parte do comitê gestor, né, Carmen? Então, nós trabalhamos assim, são os 27 CREAs, né, que tem o programa Mulher, e também tem as regionais, que são também, trabalhamos com as regionais, que cada estado, que nós falamos, tem as suas necessidades, que são diferentes, né? Então, são divididos, elas se reúnem em grupos, tem as reuniões ali, 3, 4 reuniões anuais, e depois nós trocamos experiências, como estão sendo as ações entre as regiões. Então, é muito interessante. Você vê cada trabalho que uma fica assim, nossa, olha como que elas estão trabalhando, olha como que deu certo naquele estado, naquela região. Então, está muito bacana esse trabalho. E o ano passado foi muito bacana, porque nós fundamos a Federação das Mulheres da Engenharia, Agronomia e Geociências. Estamos já em 20 estados. Né? Então, isso foi assim, um grande marco para nós também da engenharia. E uma das coisas que nós sentimos, que eu não poderia deixar aqui de falar, é que sobre o que nós fizemos quando nós começamos a trabalhar. O porquê que as mulheres estávamos lá em 11,7%. Quais os desafios que as mulheres
não estava dentro do sistema. E aí foi, né, que era o materno, né, que as mulheres, quando tinham a maternidade, que era muito difícil elas voltarem, né, e aí vinha o empreendedorismo, né, as mulheres poderiam trabalhar com empreendedorismo, e também o assédio sexual, que dentro do nosso sistema, gente, não é fácil. E aí, como trabalhar? Por isso que a gente pede para os nossos colegas ajudarem a gente nessa parte. Por quê? Que nem eu falo, cada colega nosso tem a sua esposa, tem as suas filhas, que hoje estão estudando, trabalhando, que às vezes não sabem o que está passando dentro do ambiente de trabalho. Então, que ajuda a conversar com outro colega que não está respeitando a sua colega de trabalho, porque isso intimida a profissional, que às vezes não chega em casa e não fala nada para o seu esposo, não fala nada para outra pessoa, olha, eu estou passando por isso, e quantas não saíram da sua profissão porque não aguentava mais passar por aquilo. E a gente viu muito isso acontecendo. Então, é uma das pautas que a gente está trabalhando muito, muito, e a gente está abrindo o canal de denúncia. Quero parabenizar aqui o CREA Rio de Janeiro, que abriu o canal denúncia, o canal Espírito Santo, que também está com o canal Denúncia dentro do sistema, e o canal o CREA São Paulo, que o ano passado eu fundei lá o canal Denúncia também, que eu era coordenadora do CREA, do programa Mulher. Então, é isso, estamos trabalhando e cada vez mais incentivando a história da Lissandra. Lissandra, é isso que nós temos que fazer. Vim aqui na frente e falar as nossas histórias, o que nós passamos, porque cada mulher tem a sua história, sabe? A história que passou, sabe? Que não é fácil. Se estamos aqui hoje passando, Lissandra, aqui falando, é porque temos uma história e queremos chamar outras mulheres que podem sair daquela situação que estão passando e estar aqui hoje incentivando outras mulheres. E é isso que nós estamos aqui, para incentivar cada uma, para sair e juntas fortalecer cada vez mais. E é isso que nós estamos aqui. Obrigada. Muito legal. Crica, conta para a gente um pouquinho quantas mulheres a UANS já ajudou, né, a desenvolver como mulheres líderes, um pouquinho do que vocês têm contribuído nessa jornada. Sim, vamos lá. A gente hoje tem na rede mais de 140 mulheres já desse trabalho que a gente está juntas há um ano. O evento no sábado também vai reunir mais de 40 mulheres também para falar de negócios. E a gente gosta de falar principalmente de mentalidade, dessa mudança de mentalidade também para esse novo cenário que a mulher enfrenta dentro da construção civil. E eu digo que, atrás de tudo isso que a gente ainda tem para enfrentar, nós temos um processo muito novo, porque existe um novo mercado na construção civil. E eu costumo falar que uma mulher na construção civil, enquanto ela se parecer com um homem, ela vai continuar competindo com o homem. Então, quanto mais ela se aproxima do seu feminino, quanto mais ela pode assumir seu papel feminino sabendo o seu valor, mais ela vai conseguir liderar. Então, esse trabalho a gente faz profundamente de se aproximar, e não é um trabalho fácil, é uma reforma. Quem já fez reforma sabe, você começa a reforma, 2 dias depois já se arrependeu. Aquela sujeira, aí você arranca o móvel, aquela sujeira, você quer colocar aquele móvel de volta, mas não pode voltar atrás. Então, as mulheres que estão aqui hoje, que já sentem esse caminho novo, que se sentem que precisam se conectar mais fortemente com o feminino, e a gente não consegue liderar, ser protagonista, se a gente também não respeita os homens. E às vezes a gente fala, mas eu respeito. Mas vê um homem, mas olha só, ele não faz nada direito. Não é assim que a gente faz às vezes? A gente acha bem melhor. Então, a gente precisa tratar disso, e quanto mais a gente é mulher, mais a gente vai ser protagonista dentro do que a gente é boa para fazer. Então, essas iniciativas, elas são muito impactantes, porque deixam o homem com as habilidades que ele é bom e mulheres em habilidades que nós somos boas. Em conjunto, como foi falado aqui, a gente cresce. E também parabenizar a CEBIC por esse movimento.
É muito importante a gente estar aqui falando, porque a minha história é a história de cada uma, a história da Poliana, a história de cada uma aqui é a história de cada uma. A partir da gente, daquilo que a gente vivenciou, uma porta fechada num estágio, um assédio, algo impactante, isso não pode ser... É um tijolinho que é jogado na gente, mas a gente não pode construir um muro e se esconder atrás. A gente constrói um muro e a gente sobe. E quanto mais próximo ao feminino, mais fácil isso acontece. Muito bom. Obrigada, Creta. Graça, vamos finalizar. Não, peraí, tem a Alessandra primeiro contando o que o Sinduscom... Desculpa, gente, eu olhei o relógio aqui, levei um susto. A gente fica, né, feliz de ouvir tudo que está ouvindo, mas conta o que você já fez lá no Sul Fluminense, além desse curso de pintoras aí que eu já vi. A gente tem várias iniciativas que a gente está tentando apoio, mas, acima de tudo, gente, a gente tem lá no Sinduscom, a gente está movimentando capacitação para as mulheres, a gente está tentando trazer o empresariado para apadrinhar as mulheres, porque a gente teve turmas formadas e elas não deram sequência no treinamento, porque elas não tinham dinheiro de passagem. Então, a mulher ela já começa a ter as suas barreiras em casa, porque, às vezes, o próprio marido não quer que ela vá se capacitar. Então, a gente está fazendo um movimento para que a gente consiga apadrinhar algumas mulheres, doando a passagem, que seja de uma forma que elas possam estar ali inserindo, tá? No Sinduscom. A gente está apoiando as campanhas SG de outros associados, que eles tenham essas ações dentro das empresas deles. Essa semana mesmo, um fornecedor quer fazer um evento lá no Sinduscom, porque é comum a gente receber fornecedores, falando assim, vamos fazer um evento para vocês trazerem os seus associados. Eu falei, tudo bem, mas e aí? É muito bonito, é tudo lindo. Qual é o seu programa? O que é isso? O que é aquilo? Aí você pega aquele produto, você consegue ver que aquele produto pode ser um facilitador para capacitar mulheres, porque ele vai ter mais habilidade, porque não vai ter menos peso. Porque a mulher, gente, ela enfrenta no canteiro, não adianta. Nós somos diferentes dos homens, é por natureza. Eu não pego o mesmo peso que um homem pega. Mas a gente tem várias oportunidades da gente estar lidando com isso, né? Então, a gente tem... Como que a gente pode fazer? Quais os recursos? Então, a gente está fazendo essas capacitações dessas mulheres, né, junto com o Senai. Nós estamos fazendo os workshops, né, os giros lá que eu comecei a fazer com Elas Constroem. Então, fizemos um evento com foco na liderança, porque esse ano, por exemplo, é um ano de renovação da minha gestão, e eu gostaria que, nessa próxima gestão, eu tivesse mais mulheres no corpo diretor do Sinduscom. E isso vai fortalecer, né? Vai fortalecer e a gente vai somando. Eu tive numa missão, junto com a Federação do Rio de Janeiro, em Dubai, no mês de dezembro, e aí foi toda a comissão da Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eram 35 empresários, dirigentes de associação, de sindicato. E eu tenho uma foto, que eu devia ter trazido esta foto, no meio dos 35 homens, eu era a única mulher. Eu sou ainda a única mulher lá no Estado do Rio, líder do setor da construção civil, como dirigente sindical e de associação. E a gente precisa transformar esse cenário. E a gente precisa transformar aquela foto. Eu guardei essa foto, a Ana falou assim, gente, que loucura essa foto. Eu falei, a gente tem que mudar essa foto. Então, essa foto tem que ser mudada. E não pensem vocês que foi fácil ir para Dubai, num cenário desse, alguns levaram seus familiares, a gente já chega num lugar que eu não falo inglês, aí cheguei lá, ainda tem essa questão da cultura em relação à mulher. Olha quanta coisa a gente vai tendo de desafios que a gente vai todos os dias superando. Todos os dias é um desafio para a gente superar. Como empresária, a minha empresa, nós não temos diferença salarial entre homens e mulheres. O processo seletivo ele é de igual teor, só que eu tenho atuado
e assim, trabalhado firmemente para chegar numa base, na base da precificação, na base do cliente. Vou falar rapidinho, tá, gente? Eu sei que está atrasado, mas é importante vocês ouvirem isso. Porque chega um momento que as mulheres elas viram custo. Às vezes, o processo seletivo não permite que contrate mulher, porque você escuta assim, vai virar custo. A gente que trabalha por obras industriais, por exemplo, que a gente trabalha fora da nossa base territorial, a gente tem que se deslocar para outra cidade, para outro município, a gente tem que fazer canteiros de obras, alojamento. Então, os alojamentos, eu vou ter que fazer 2. Eu tenho que fazer 2 alojamentos, dois vestiários. Então, o que acontece? Neste momento, você vai fazer um processo seletivo, já entra a barreira. Não é desculpa, mas é o que acontece. Não, gente, como é que eu vou levar? Como é que eu vou levar? Como é que a gente vai fazer? Então, como empresária, eu estou trabalhando com essa base. Onde eu tenho a oportunidade, que eu estou lá, pelo sindicato, com os dirigentes, com os CEOs das grandes empresas, e aí me deu a palavra, pronto, já era. Aí eu vou lá e vou falar isso. Vocês precisam colocar no processo de equalização de preço comprometimento e adequação para ter de igual oportunidade homens e mulheres. Não é cota. Não é cota que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar com outros meios de incentivo. Então, para cliente, fornecedor, licitação, temos que ter. Se a gente não tem essa política implementada, como que eu vou colocar? Como que eu vou, como empresária, atuar para ajudar as mulheres a entrar no meu segmento e na minha própria empresa? Então, é um discurso pesado, eu brigo com o meu sócio, a gente está ali de igual para igual, né? E assim, e a gente tem que combater alguns discursos. Eu tenho familiares que olham para mim e falam, e seu chefe? Eu levanto o dedinho, opa, eu não tenho chefe, eu tenho um sócio. Porque ainda a sociedade não aceita, não olha para você como uma empresária, como uma sócia de uma empresa. Então, é sobre isso, sabe, gente? É sobre esse olhar diferente. Não é mimimi. É parar com esse assunto de que a gente está fazendo mimimi. Não tem esse assunto. Não tem que falar que a gente está de mimimi, não. É se valorizar, é olhar e aproveitar o contexto. Diretoria, o assunto é esse, a pauta é esta. Hoje já vou buscar uma aprovação da minha diretoria de um projeto que eu estou avançando aqui com a Grácia por trás dos bastidores. Nós vamos lá, para a Grácia, para a gente ser lá, para trazer os princípios da ONU. Entrar na Rede Brasil como instituição, e aí a gente vai disseminando para a Volta Redonda, para o Estado, para o Sul Fluminense todo, porque a minha missão é transformar o Sul Fluminense, gente. Muito bom. Grácia, eu vou, inclusive, pedir a você que faça uma costura final aí, tá? Falando um pouquinho do tudo que a gente pensou, acho que a gente pode compartilhar rapidinho. E depois a gente valida, mas é uma provocação, né? Eu espero que no ENIC de dezembro, quem estiver lá, possa conhecer o nosso plano de trabalho, nós vamos ali, já essa rede se fortalecendo e sendo criada, que a gente já tenha metas claras para serem alcançadas, para que a gente alavanque e avance nessa agenda. E o que a gente pode estar fazendo? A gente vai falar só da rede ou vai falar das outras ideias também? Vamos falar da rede, por enquanto. Tá bom, né? Então tá bom. Tem mais coisa, viu, gente? Eu falo, encontrou a Grácia, tem usina de ideias. Mas, então, a rede. O que é uma rede? Né? Uma rede colaborativa. É um encontro de entidades, associações, de grupos que têm algum objetivo comum. Né? Eu tinha uma apresentação, mas eu cheguei e fiquei parada ali na frente, e aí a apresentação está no pendrive, então eu fiz uma colinha aqui, que eu achei na rede. A Apple é uma beleza, né?
está lá no computador, mas também está aqui. E a Ana falou, só leva os bullet points. Então, só tem os bullet points. Então, o que a gente pretende? A gente pretende identificar quem tem esses objetivos como a gente. E aí, seguir um PDCA ampliado, vai. Então, começa com o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui? Lançando a ideia. Para quê? Para mobilizar, primeira coisa. Quem mais se interessa por isso? Quem quer vir junto com a gente? Veio junto com a gente, é o primeiro passo da metodologia. Aí a gente reúne, que é o segundo passo da metodologia. Então, falando em termos mais técnicos, a gente identificou os stakeholders, né? Aí a gente reúne os stakeholders, né? E, a partir daí, a gente começa a definir os objetivos. O que a gente quer com essa rede? Quais são as nossas metas? O que a gente vai fazer enquanto rede? Né? A gente só vai se reunir para ficar fazendo o que as pessoas chamam de mimimi? Não. O que a gente pode fazer de ação de impacto? E aí a gente vai mastigar as palavras. O que é ação de impacto? Né? O que a gente entende, essa rede, qual é o conceito comum desse grupo de entidades, de associações, de federações, se a gente, né, porque a gente está falando de CEBIC, de SECONSE, de Sinduscons, de todos, de CAL, de todo mundo que queira vir, porque a gente falou de objetivo comum, né? O que a gente entende que é a ação de impacto. E, a partir daí, monta-se um plano de ação, né? Porque a gente precisa ter plano de ação. Então, o que nós vamos fazer, até quando, quem é responsável, né? Quem vai fazer o quê, quanto custa, né? 5W2H. É o plano de ação mais simples e mais fácil da gente ter resultado com ele. Mais efetivo. Então, lá um 5W2H, cria-se uma plataforma de comunicação. Vai ser rede do WhatsApp? Talvez. Não precisa de coisa muito sofisticada para uma rede funcionar. Né? Vai lá ser nossos encontros online. Tudo isso, na hora que você passa essas primeiras etapas, porque a gente fala assim, vamos criar uma rede. Nossa, como nós vamos criar uma rede? Onde vai ser a plataforma? Pronto, já criou uma barreira e você já não consegue evoluir. Vamos a partir do simples, step by step, né? Passinho de cada vez. Então, mobilizamos, gostamos da ideia? Quem vem com a gente? Quem vem com a gente reúne. A partir do momento que reuniu, o que a gente quer com essa rede? Onde a gente quer chegar? Vamos fazer um 5W2H, por mais simples que ele seja, e, a partir daí, a gente vai pondo no ar. Como? Pela rede, online, do jeito que a gente fazia, plataforma Teams, plataforma Google, o que der para fazer, e aí vamos começando e vamos ganhando corpo. Vamos ganhando corpo, e aí a gente vai, com credibilidade, sofisticando o projeto e conseguindo patrocínio, conseguindo aliados, e a rede vai se fortalecendo. Eu dou como exemplo uma pessoa que eu tenho em alta conta, que se chama Ana Fontes, que hoje tem um instituto chamado Instituto Rede Mulheres Empreendedoras. Quando a gente ouve a Ana contar como ela começou o RME, né, a gente vê que começou assim, de uma ideia e dela compartilhar materiais de um curso que ela estava fazendo. Hoje é uma potência. A Ana está no board da Rede Brasil do Pacto Global, a Ana está na ONU, saiu capa da Forbes, é uma das pessoas mais influentes que a gente tem quando se fala de empreendedorismo feminino. Então, o céu é o limite para a nossa rede. Mas a gente vai começar do tamanho que a gente pode começar. Step by step, e assim, bullet points, rapidinho. Muito bom, muito Acho bom. que era isso.
Eu acho que é isso, e acho que a gente termina convidando todo mundo que está aqui. Se eu hoje não quero e não posso participar dessa rede, eu posso falar sobre essa rede. Está criado, está lançado o desafio, né? E a gente agradece demais a paciência de vocês de estarem conosco, de estar compartilhando, de estar nos ouvindo, porque hoje é tão difícil a gente ouvir, né? A gente hoje quer falar, mas a gente muito pouco quer ouvir. E assim, então, parabéns por vocês por estarem até agora conosco, que vocês possam vir conosco nessa jornada ou indiquem amigos e conhecidos, pessoas que se identificam com essa agenda e que possam efetivamente nos ajudar a ter um palco cheinho aqui, né? Isso. social@cebic.org.br, para quem quiser se juntar a nós, tá? E o a gente está por aqui, eu estou lá na Arena de Conteúdo Rede Colaborativa. até sexta-feira. Rede Colaborativa. O ENIC termina amanhã de manhã, a gente ainda tem um painel, mas a rede lá, a Arena de Conteúdo está lá até 2h da tarde, eu estarei lá. Então, sintam-se convidados e é um desafio. No ENIC de dezembro, a gente vai estar apresentando muita coisa bacana para vocês. Muito obrigada, boa noite e até amanhã.